Pessoal, vamos lá então, olha só, uma das dúvidas, né, uma dúvida muito recorrente é, no início de carreira, como que eu faço para cobrar, como é que é a forma, como que os honorários de um analista de licitação consultor podem ser cobrados, né, como que a gente faz para cobrar os nossos clientes. Então, essa live aqui, ela vai te dar uma ideia geral de como que você pode, e no final da live eu vou te dar um passo a passo de como você pode precificar os seus valores, os seus honorários como analista de licitação. E eu estou muito feliz porque hoje nós chegamos exatamente na metade do nosso aquecimento, do nosso pré-aquecimento para a semana dos ganhos expressivos do analista de licitação. Então, se você não se inscreveu ainda, corre, se inscreva. É uma semana totalmente gratuita, totalmente online, que vai ocorrer do dia 26 ao dia 29, e lá você vai aprender como ter ganhos expressivos na sua carreira como analista de licitação, começando do zero, tá? E aí, hoje, então, nós estamos aí na metade da nossa semana de pré-aquecimento, tá? Então, a gente teve lives todos os dias. Na semana que vem, a gente vai seguir exatamente o mesmo perfil, tá? O mesmo perfil, a gente vai fazer lives, encontros diários, 2 encontros diários, o primeiro aqui às 16h30, o segundo às 18h30, com a mentoria ao Analista Master, que você vai poder acompanhar lá pelo nosso Instagram. E hoje, então, se você ainda não fez o seu cadastro, tá, para participar da semana gratuita, depois aqui, terminou essa live, não sai dessa live agora, porque ela não vai ficar salva, acompanha aqui comigo, que não vai ter reprise, tá? Acompanha comigo. E aí, saindo daqui, já corre lá no meu Instagram, já tem um link lá para você se inscrever na semana dos ganhos expressivos, que começa no dia 26, é a semana mais importante, o encontro mais importante que a gente vai ter, tá? E nessa semana de pré-aquecimento, vamos lá, assunto muito importante para você já chegar pronto, já chegar aquecido, ter um aproveitamento máximo da semana dos ganhos expressivos. É por isso que a gente está fazendo todos esses encontros aqui antes da nossa semana, pessoal. Essa live é destinada para você que quer ser um analista de licitação e quer ter uma carteira de clientes que você possa representar. Tá? Ou seja, você quer prestar consultoria, prestar assessoria, prestar representação. Então, você vai ter uma carteira de clientes que você representa, você participa das licitações. Qual que é a vantagem de você adotar essa forma de trabalho? Primeiro, você pode entrar com 0 capital de giro. Isso mesmo, 0 capital de giro, porque não é você que vai fazer entrega de produto, não é você que vai fazer fornecimento de serviço, são os seus clientes. Você representa seus clientes, participando das licitações, fechando os contratos com o governo, e aí o seu cliente entrega o produto ou o serviço lá naquele órgão. Você é a ponte, você faz o meio de campo, você faz essa intermediação. Por quê? Porque o analista de licitação, ele tem um conhecimento exato de como funciona cada etapa do processo. Ele vai participar da melhor forma possível, com as estratégias corretas, para amplificar as chances daquele cliente ganhar aquela licitação. Tá? Então, é um procedimento que você começa, que você já pode iniciar sua carreira, como eu disse, com 0 custos, como você pode trabalhar da sua casa, basta ter acesso a um computador e a internet, tá? Um computador e a internet. E nesse caso, pessoal, a gente já teve uma live aqui de como prospectar clientes, tá? Já tratei para vocês que há várias formas de prospecção de clientes, como os meus alunos estão fazendo, estão conseguindo aí diariamente prospectar os seus clientes e adotar essa metodologia de trabalho das suas próprias casas, bastando um computador, acesso à internet e o seu empenho ali naquela participação, seu comprometimento naquela participação, tá? Então, primeiro ponto que eu quero deixar bem claro para você que está me ouvindo, pessoal. Primeiro ponto, não existe receita de bolo, tá? Não pense você que eu vou ter que para você um anúncio, uma tabelinha para seguir, você vai aplicar essa tabela. Não, eu vou te dar todas as pontos que você precisa, todos os ensinamentos que você precisa para você entender como que você vai poder precificar os seus valores, porque isso vai mudar de acordo com a sua carreira. No início da carreira, a gente começa cobrando um valor X, e conforme a gente vai obtendo resultados, é claro que esse valor vai aumentar. Então, aqui eu vou te dar todos os pressupostos para que você possa adotar a sua metodologia. Eu vou te dar aqui alguns exemplos também, obviamente, em vista do que acontece no mercado, para
você possa, então, adotar a sua própria forma de trabalho e cobrar esses seus clientes pelas licitações que você vai participar para essas empresas, para esses empresários que você pretende representar, tá? Um outro ponto que eu já queria trazer aqui para você, muito importante, muita gente, às vezes, fica presa a apenas uma forma de trabalho, tá? Então, eu quero que você abra sua mente, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente fica ali, não, eu só quero trabalhar desse jeito. Ah, eu só quero trabalhar como analista dessa forma. Gente, tem muitos alunos meus que a primeira vez que eu tenho contato com eles, muitas vezes eles têm determinada posição. Professora, eu quero abrir empresa e eu quero ser empresário, vou representar minha própria empresa nas licitações. E de repente começa a surgir a oportunidade de amigos que sabem que ele está se preparando, que ele se tornou um analista de licitações, aí começam a pedir, você pode representar a minha empresa? Eu queria participar de uma licitação, mas eu não sei como participar. Então fique aberto a essas oportunidades, tá? Porque é muito interessante, de repente você tem um sonho de ser empresário, de ter sua própria empresa, ótimo, mas a questão das oportunidades de licitações, elas são diárias. E veja, você pode entrar zero de capital e é quase que instantâneo. Né? Eu consegui aqui, peguei aqui a empresa de um amigo meu. Tem um amigo meu aqui que tem uma empresa, ontem mesmo um amigo meu me ligou, ele tem uma empresa que faz os serviços de jardinagem, aqui mesmo, pertinho de onde eu moro, aqui praticamente na rua que eu moro, né? E ele não sabe participar de licitações, né? Então eu quero entrar, eu estou com a empresa, estou trabalhando só com a iniciativa privada, eu queria oferecer também os serviços da minha empresa para o governo, mas eu não sei como participar. Então, observe, entenderam como imediatamente, é uma profissão que você aplica de forma imediata e zero investimento, porque se eu topasse, eu falasse, Rodrigo, combinado, vamos lá, vamos participar para você, vamos pegar aqui a oportunidade, vamos participar, eu não entraria com nada no meu capital, né? A gente participa da licitação, eu ganhando a licitação, ele que vai executar os serviços, e aí eu pego o que eu combinei com ele, a minha comissão que foi combinada, de acordo com o que foi combinado, conforme eu vou clarear para você na live de hoje, tá? Então, olha, muito obrigada por você que está aqui acompanhando, seja muito bem-vindo e vamos dar início aqui ao nosso passo a passo. Como que eu posso cobrar os meus serviços como analista de licitação? Como é que eu posso fazer essas cobranças? A Priscila está falando que está amando as aulas, muito obrigada, viu, Priscila? Muito obrigada mesmo. O Cleiton está falando sobre a questão de abertura de empresa. Exatamente, Cleiton. Por isso que a forma de atuar como analista consultor, você não precisa abrir empresa. Você trabalha como autônomo. Se eu fechasse ontem lá com meu amigo, tá, com o Rodrigo, tá bom, vamos lá, vou fazer como pessoa física, sem problema nenhum, né? Então, muitas empresas, muitos analistas, eles começam atuando como autônomo mesmo, né? Você pode emitir um recibo dos serviços que foram prestados e tudo mais, tá? A questão de ter que abrir uma empresa para prestar consultoria é só se for um sonho. Só se for um objetivo, tem muitos alunos meus que têm um sonho de abrir uma consultoria, e aí você pode planejar isso no seu plano de carreira, sem pressa, um passo por vez, tá? Passo a passo, começa como autônomo, e depois você pode até pensar nessa possibilidade, mas não há obrigação, não é necessário, tá? O Dudu tá falando que tá aqui de novo, aulas tops, muito obrigada. O Sandro tá fazendo uma pergunta de mapa mental. Sandro, mapa mental, se inscreve na semana dos ganhos expressivos, que com certeza vai ter liberação de mapa mental lá, tá? O mapa mental é uma técnica que eu utilizo desde 2013 com os meus alunos, de forma que todas as informações que eu passo, eu quero, de alguma forma, garantir que eles não vão esquecer as lições. Então, eu uso essa metodologia, que é uma metodologia de retenção de conteúdo. Não adianta só eu dar uma aula, ensinar um tema. Não, é para o aluno realmente aprender. O aprendizado com o mapa mental, ele é muito mais, é 1000 vezes mais potente pelos testes que nós fizemos em todos os nossos alunos aí ao longo do tempo, tá? Então, é uma forma da gente jogar as informações de curto prazo para a sua memória de longo prazo, e com o mapa mental você tem uma eficácia no seu trabalho, tá? Você tem um encurtamento do prazo que você teria que estudar, tá? Então, ele funciona muito bem como metodologia para isso. Então, vamos lá, pessoal, voltando aqui para o tema da nossa live. Os valores que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Eles são valores exemplificativos, meramente exemplificativo, tá? Deixa eu só ver aqui no Instagram, tá, pessoal? Tô com o Instagram aqui nas redes sociais, fica difícil, às vezes, ver todos os comentários ao mesmo tempo, tá?
O barulho do áudio é o meu ar-condicionado, tá? Vou desligar um pouquinho, mas daqui a pouco eu vou ter que ligar, porque senão esquenta muito aqui, não tem jeito. Vamos lá, pessoal. Bom, quem está perguntando aqui, pessoal, a respeito da tabela da OAB e tudo mais, tá, Carolina? É o seguinte, o analista de licitação, ele não precisa ser advogado. Então, as orientações que eu vou dar hoje aqui é para o analista de licitação, sendo ele advogado ou não, porque não é pré-requisito, você não precisa ser advogado para exercer a carreira do analista de licitação, tá? Agora, quem é advogado e vai exercer consultoria jurídica, aí a gente tem que seguir as tabelas da OAB, que é outra coisa, é ligada à profissão do advogado, tá? Mas aqui, no foco da nossa live, tá? Eu tenho muitos alunos que são analistas de licitações que não são advogados, tá? Nutricionista, podólogo, outras áreas de atuação, administração, outros não têm ensino, não têm um diploma superior, tá? São analistas de licitação. Então, isso é uma coisa. Então, o que a gente vai ver hoje é para o analista de licitação. Agora, o advogado, também tem muitos advogados que optam por seguir a carreira do analista de licitação, e aí, nesse caso específico, eles podem também prestar consultoria jurídica, e daí você pode seguir a tabela da OAB do local aí onde você exerce a sua atividade, ok? Vamos lá, então, pessoal. Como que a gente faz a cobrança aí? Primeiro eu falei, não existe receita de bolo, os valores que eu vou dar aqui são meramente exemplificativos, tá? Por quê? Porque ele depende de uma série de coisas que eu vou dar um passo a passo no final. Isso vai te ajudar muito, vai te clarear muito a sua mente para você poder precificar os seus valores junto ao seu cliente em cada um dos casos, tá? Primeiro, pessoal, a primeira forma que a gente pode cobrar como analista de licitação é um valor fixo por participação. O valor fixo por participação, você tem duas opções de cobrança, tá? Ou você pode fechar um valor fixo por participação, por exemplo, olha, eu cobro R$600 para cada licitação que eu vou participar. Eu cobro R$1.000 para cada licitação que eu vou participar. Eu cobro R$100 para cada licitação que eu for participar. Então, ou você pode selecionar um valor fixo e seguir com esse valor fixo, claro, não é para sempre, as coisas mudam, né? Hoje eu cobro um preço, daqui um ano eu vou cobrar um outro valor, conforme a nossa carreira, conforme o nível de conhecimento que você tem, né? Você cobrar também pelo seu conhecimento, quanto que você se dedicou, né, a respeito de conhecer a carreira do analista de licitação, a ter clareza dos passos de uma licitação, quanto tempo você se dedicou para isso? Então, o seu conhecimento também, quando você faz um orçamento de um valor desse, você tem que cobrar pelo seu conhecimento. Se você não se dedicou nada, caiu de paraquedas, é óbvio que não adianta você querer cobrar alguma coisa, porque nem conhecimento você tem para oferecer para o seu cliente, né? Então, você tem que ter esse conhecimento para que você possa oferecer a clareza que você tem na participação do processo, e você vai trazer para ele o benefício dele não ter que passar por esse passo a passo. Você vai fazer isso para ele, tá? Você vai trazer toda a comodidade dele deixar na sua mão as etapas e a utilização das melhores estratégias para ganhar aquela licitação. É isso que o analista master de licitação faz. Ele aplica as melhores estratégias, aumentando significativamente as chances do cliente dele ganhar aquela licitação. E por isso ele cobra o respectivo ao conhecimento dele, tá? Agora, vamos lá, mas uma coisa muito importante. Você pode adotar um valor fixo, como eu acabei de determinar, ou você pode trabalhar com linhas de valores. O que são linhas de valores? Você pode adotar na sua proposta comercial, por exemplo, olha, o valor fixo por participação que eu vou cobrar referente aos meus horários depende do vulto da licitação, depende do valor da licitação. Então, por exemplo, se eu vou participar de uma licitação, tá, até R$500.000, licitações até R$500.000, por exemplo, eu vou cobrar R$600 por participação, ou eu vou cobrar R$800 por participação. Licitações de acima de 500 mil até 1 milhão, eu vou cobrar R$1.000, 1.200, 1.500. Então, você pode elaborar linhas de cobrança nesse sentido, por valor de licitação. Então, você pode fazer uma tabelinha, por exemplo, licitações até R$100 mil, eu cobro R$600 por participação. Licitações de 100 mil a 500 mil, eu cobro R$800. Licitação de 500 mil reais a 1 milhão, vou cobrar 1.200 por participação. Licitações de 1 milhão até 1 milhão e 500, eu vou cobrar 1.500 por licitação que eu participo, vou cobrar 2.000 por licitação que eu participo, tá? Então, observe, pessoal, novamente, não há receita de bolo.
o que vale é a gente começar a fazer uma tabelinha, adotar esses valores mínimos que a gente cobra, e aí você tem duas estratégias para adotar essa primeira forma de cobrar honorário, que é valor fixo por participação. Quem é que escutou aí? 1, valor fixo por participação na licitação, ou 2, valor fixo dependendo do vulto da licitação, do valor daquela licitação. Então, por exemplo, você vai participar de um pregão de 12 milhões, né? A semana passada, a gente estava acompanhando um pregão de 12 milhões, né? Então, ali a gente pode cobrar bem mais, obviamente, tá? Então, tudo vai ser negociado com o seu cliente, tudo vai ser ali negociado com o seu cliente, tá? Então, pessoal, o pessoal está falando que está travando um pouco, está travando a live aí? Bom, no Instagram o pessoal está acompanhando normal aqui. A Xê está perguntando, você tem curso de advogados na área de licitações? Xê, é exatamente isso, tá? O analista de licitação master, que eu chamo de analista de licitação master, ele é voltado tanto para quem não é formado em direito, quanto para advogados, porque você vai seguir o conhecimento que você tem que ter o do analista master de licitação, tá? A gente sabe que na faculdade de Direito a gente não aprende licitação, tem uma aula lá. A gente sabe que na pós-graduação a gente também não aprende a prática da licitação efetiva para resultado, né? A gente aprende lá uma teoria, mas a prática mesmo, passo a passo, a clareza e a fundamentação, tanto técnica quanto jurídica, que é o que eu atribuo, que eu chamo de analista master de licitação, né? Que é aquele que alcança ali os melhores resultados pelo conhecimento correto, pela clareza dos conhecimentos que qualquer pessoa pode aplicar, independentemente de ser advogado ou não, e muitos advogados optam por seguir essa carreira, se apaixonam e não largam nunca mais, tá? Então, vamos lá, pessoal, vamos lá. Esses valores que eu falei são meramente exemplificativos, tá? O pessoal falou aí que travou, eu vou repetir aqui, mas, gente, é meramente exemplificativo, tá? No final da live eu vou te dar um passo a passo de como você fazer essa precificação, tá? Então, por exemplo, eu vou cobrar R$ 600 por participação em licitação, vou cobrar R$ 1.000 por participação em licitação, tá? Adota um valor fixo, estabelece um valor mínimo que você vai cobrar por licitação que você participa. Ou, 2, estabeleça valores dependendo do valor do vulto da licitação que você vai participar. Então, coloca na sua proposta comercial uma tabela. Olha, licitações até R$ 100.000, eu cobro R$ 600 para participar. Licitações acima de 100 mil até 500 mil, eu cobro R$ 800. Licitações acima de 500 até 1 milhão, eu cobro 1.200. Licitação acima de 1 milhão até 1.500.000, eu cobro 1.500. Licitações acima de 1.500.000 a combinar com o cliente, tá? E aí você vai negociar quanto que você vai cobrar, o trabalho que você vai ter, perfeito? Vamos lá, pessoal, o que eu quero te dar, a clareza que eu quero te dar se você for adotar um valor fixo por participação. E essa aqui é só a primeira estratégia, a gente tem 7 aqui que eu vou explicar para vocês, tá? Primeiro, se você for trabalhar assim, estabeleça um valor mínimo pelos seus serviços, tá? Pelo menos um mínimo, onde não importa o valor da licitação, esse aqui é o mínimo que eu tenho para cobrar, porque é o trabalho que eu vou ter, analisar o edital, juntar a documentação, tudo mais. Então, esse aqui é meu valor mínimo por participação, tá? Como é que a gente faz essa cobrança aí junto ao nosso cliente? Também não tem regra, não tem regra. Cada analista pode adotar a sua própria forma de trabalho. Por exemplo, é muito comum a gente cobrar um sinal, e aí o sinal pode ser de 10, 20, 30, 40%, você que vai estipular quanto você quer de sinal, e o restante quando termina a licitação. Outros analistas que já começaram a atuar, já estão atuando, né? Eles já cobram já 100% do valor antecipadamente, antes da licitação. Tá? E aí o que vai? Vai a confiança. Então, de repente, na primeira vez que você vai atender uma empresa, você pode estipular essa questão de cobrar um sinal e o restante no final da licitação. Claro que tem que fechar um contrato com a empresa, tudo mais, tá? Mas, com o tempo, com a sua carreira, você já, na segunda licitação que você vai fazer para essa pessoa, você já pode cobrar 100% antecipado, sem problema nenhum, tá? Porque ele já vai ter a confiança em você, ele já te conheceu, você já deu uma amostra aí do seu trabalho para ele, tá? E isso daí vai fazer toda a diferença a partir já da segunda licitação que você vai participar para ele, tá? Bom, então vamos lá, pessoal. Qual é outra forma aqui que você pode trabalhar e que você pode cobrar? Bom, é muito bom que apareceu aqui
uma dúvida aqui muito boa aqui da Leonice: o analista de licitação pode fazer recurso ou é atribuição do advogado? É o analista de licitação, Leonice. Então, aí que eu digo, depende do conhecimento que ele tem. Os meus alunos, analistas masters de licitação, eles que fazem recurso, eles sabem fazer tudo, eles aprendem a fazer recurso, aprendem a fazer impugnação. Parto do pressuposto que o analista de licitação master é o analista completo, é aquele que. Quem que é o analista master, Flávia? É o analista que tem ganhos no mínimo de 10 mil reais. Tá? Você está ganhando acima de 10 mil reais, a partir de 10 mil reais por mês. Tá? Por quê? Porque ele sabe utilizar todas as estratégias para aumentar significativamente as chances da empresa ganhar, e aí ele vai ter resultado significativo. Com resultados significativos, ele aumenta absurdamente as chances dele de ganhar aquela licitação. Ele não é aquele que vai lá e participa por participar, participa no piloto automático, né? Se for para participar no piloto automático, a pessoa não precisa nem te contratar. Ela mesma vai sem saber nada, acaba se prejudicando sozinha, né? Então, o que eu chamo de analista master é aquele que ele já conhece, ele já tem a clareza e ele sabe também utilizar. Por quê? Porque tanto o recurso administrativo quanto a impugnação administrativa, na licitação, não é uma atividade privativa do advogado, de forma nenhuma. Então, qualquer um pode fazer, quem está participando da licitação, o analista que está representando, é ele que vai lá, faz o recurso, faz a impugnação. Então, isso daí também abrange a parte de estratégia, de participar da empresa, de analisar a documentação dos concorrentes, de analisar as propostas dos concorrentes, entrar com o recurso certo, né, entrar com o procedimento certo. Então, o analista ele já sai preparado, o analista master ele já sai preparado exatamente para isso, né, de forma que ele vai conseguir fazer toda a participação administrativa, tá? E para isso não é requisito ser advogado, novamente, tá? Não é exigência. O advogado é outra coisa. Por exemplo, ação judicial. Né? Ação judicial é um trabalho privativo de um advogado, mas aqui a gente está tratando no âmbito administrativo. Recurso, impugnação, é tudo no âmbito de administrativo, é grátis e é o analista de licitação que pode fazer, ok? Então vamos lá, pessoal, dando continuidade aqui, tá? Primeira forma, eu só falei a primeira para você. Então, calma aí, o pessoal que está perguntando, calma, que eu vou passar para as próximas formas, tá? Vamos lá. Primeira forma que eu trouxe aqui, para clarear, é essa de cobrar um valor fixo por participação, tá? Nesse caso, o seu cliente vai te pagar, independente de você ganhar ou não, né? É um serviço do trabalho que você teve, de toda a participação, da montagem do documento. E é importante de saber, né, que de repente você está com um cliente novo, você montou o documento, para a segunda lição já vai ficar mais fácil, tá? Então, esse é um valor que você recebe. Se você acordar esse valor com ele, fixo por participação, independe de você ganhar ou não aquela licitação, ele tem que te pagar, tá? Agora a gente vai para a segunda forma de cobrança. Flávia, qual que é a segunda forma de cobrança? É você cobrar um percentual caso você ganhe a licitação. O que é um percentual caso eu ganhe a licitação? É uma comissão sobre o êxito da licitação, tá? Sobre o êxito da licitação. Então, na comissão sobre o êxito, nessa segunda forma, eu já vou explicar, calma um pouquinho, já vou explicar a respeito da combinação das formas, tá? Essa segunda forma, isoladamente, ela é a mais fácil para você começar a prospectar os seus clientes logo no início da sua carreira, tá? Como é que a gente faz a prospecção no início da carreira? Olha, meu amigo, é o seguinte, tá aqui a oportunidade, tá? Você vende lâmpada LED. Eu estou com aqui em mãos, aqui da nossa prefeitura, vai fazer a compra aqui e vai gastar 500 mil reais na compra de lâmpadas LED. Tá? Vai gastar 100 mil reais, vai gastar 400 mil reais. 500 mil reais, tá? Vamos combinar o seguinte, tá? Eu estou preparado, eu vou participar, eu sou analista de licitação, vou participar aqui para você. E se a gente ganhar, então eu vou cobrar uma comissão sobre o valor desse contrato. Qual é o percentual, Flávia? Normalmente, tá? Novamente, não tem receita de bolo. Normalmente é de 1 a 5%, tá? Tem aluno meu que cobra 6%, tem aluno que já cobrou 10% e conseguiu, tá? Não existe receita de bolo. Por que eu tô falando normalmente? Porque normalmente de 1 a 5%, porque você vai explicar para o seu cliente que, na verdade, não é ele que vai ter esse custo, ele vai embutir esse valor na proposta, né? Que ele vai repassar para o órgão. Então, ganhando a licitação, todo mundo ganha. Por que essa é a forma mais fácil de você prospectar o seu cliente? Porque aqui ele vai te dar o voto de confiança. Ok, vamos lá, então.
Quando você ganhar, todo mundo ganha. Então, eu não tenho nada a perder. Perfeito. Quem é que não quer esse negócio? Né? Quem é que não quer ter oportunidade? Você vai trazer a oportunidade para ele, aumentar o faturamento da empresa dele, expandir o mercado, né? Principalmente se é aquele caso do empresário que não participa ainda de licitações, né? O caso ali do empresário que ainda não participa de licitações, você está trazendo para ele a oportunidade de expandir o mercado, né? Expandir o mercado de trabalho, aumentar o faturamento da empresa. Muitos empresários que estão passando por recessão, né? E com a oportunidade de vender para o governo, ter o governo como maior consumidor, tudo isso que você vai mostrar para ele, todas essas oportunidades. Então, vamos entrar nessa juntos. E se eu ganhar, eu quero 5% do valor desse contrato aqui de R$500 mil. Eu quero 3%, eu quero 2%, eu quero 1%. E existem também, pessoal, contratos que são, assim, milionários. E daí, talvez 1% seja muito. E aí você vai negociar com ele uma comissão menor que vai dar muita coisa para você. Quer ver? Imagina um pregão de 50 milhões de reais. Pregão de 50 milhões de reais, se você cobrar uma comissão de 0,01%, você vai ganhar muito, muito. Então, licitações milionárias, a gente pode até ter esse percentual reduzido e a gente ainda assim vai ganhar muito bem, caso a gente logre êxito naquela licitação. Então, aqui, né, qual que é a questão aqui que você tem que combinar com o seu cliente? Olha, eu vou cobrar essa comissão sobre o êxito do valor do contrato, tá? É do valor bruto do contrato. E aí você vai negociar com ele, tá? De 1 a 5% é o padrão do mercado. Eu já vi variáveis de 1 até 10%, tá? Mas o normal é de 1 a 5%, que é para o valor também do seu cliente também continuar um valor favorável para aquela disputa, tá? E todo mundo sai ganhando, perfeito? Nesse caso aqui, então, pessoal, é muito importante que no começo da carreira, se você adotando esse método, todo mundo começou assim, porque você também vai iniciar a prospectar, vai ganhar a confiança do seu cliente, né? Vai ganhar a licitação para ele, ele vai vislumbrar aquela oportunidade, e aí logo na sequência você já combina com ele que você vai passar para uma outra forma de cobrança, que é a próxima que eu vou te falar. Então, isso já pode ser até combinado logo na sua primeira reunião. Hoje a gente faz a reunião online, a reunião pela internet, a reunião pelo Zoom, né? E nesse caso aqui, então, pessoal, você já combina com ele, fala, meu amigo, vamos fazer o seguinte, nessa primeira a gente participa, eu vou cobrar uma comissão sobre o êxito, tá? Só que a partir da próxima licitação, o meu método de trabalho é esse aqui. Terceiro método de trabalho. Qual que é o terceiro método de trabalho? Valor fixo por participação mais um percentual, caso tenha licitação. E aí eu já estou respondendo aí a pergunta de todo mundo que se antecipou, perguntando se existe essa forma. Sim, é a forma 3 que eu estou trazendo aí para vocês, tá? Então, você pode simplesmente fazer o seguinte, bom, vamos lá. Na primeira, a gente vai trabalhar aqui, assim, meu amigo. Na primeira, meu amigo, vamos lá, vamos vender essas lâmpadas de LED. Tá aqui a oportunidade, isso daqui é da prefeitura. Tô com mais 5 oportunidades aqui de compra de lâmpada de LED, nesses outros órgãos aqui, tá? Vamos para a primeira. Nessa primeira, eu quero 5% do êxito, tá? A partir da próxima, a gente vai fazer o seguinte, eu vou te cobrar um valor fixo por participação, mais uma comissão sobre o êxito. Então, eu vou cobrar R$600, R$700, R$800, R$1.000 por cada licitação que eu participo, tá? Mais esse percentual X sobre o êxito da licitação. Então, o percentual fixo, nesse caso 3 aqui, esse percentual fixo você sempre vai receber, independentemente de ganhar a licitação ou não, e o percentual, a sua comissão sobre o êxito, é se você ganhar aquela licitação, tá? Como é que você convence o cliente disso daí? Participando das primeiras licitações sobre o êxito. Aí ele vai verificar que você prestou um bom trabalho, se você realmente tem o conhecimento, você vai prestar um bom trabalho para ele, vai fazer todo o passo a passo para ele, vai fazer todos os acompanhamentos para ele, ele vai ganhar confiança, e aí ele passa a trabalhar com outra metodologia, que é essa daí, tá? Como que essa metodologia pode se desdobrar, Flávia? Ela pode se desdobrar em mensalidade. Então, muitas vezes, seu cliente vai falar assim, olha, Flávia, eu quero participar de muita licitação, né? Vamos para a quarta agora. Eu participo de muitas licitações. Às vezes, até um cliente que já participa de licitações
tá descontente com o consultor lá, já aconteceu isso muitas vezes, já acompanhei, né? O cara tinha lá alguém que participava de licitações para ele, de repente deixou na mão ali de um contador, de alguém que não tinha o conhecimento, né? Que estava ali participando na cara e na coragem. E aí a pessoa fala, não, eu quero contratar alguém que saiba fazer as etapas do processo, algum especialista, né? Nesse caso do especialista, né, que eu chamo do analista master de licitação, então ele já pode, de repente, chegar até você e ele já tem uma quantidade relativamente grande de licitações que ele participa. Então, ao invés de ele ter que pagar cada licitação, talvez ele ia fechar uma mensalidade com você. Ele fecha uma mensalidade, nessa mensalidade, ela seria o substitutivo do valor fixo por participação, mais uma comissão sobre o êxito, tá? Então, ou valor fixo mais comissão sobre o êxito, ou uma mensalidade mais comissão fixa sobre o êxito. Professora, quanto é essa mensalidade? Gente, olha, uma variável, tá, comum no mercado seria um salário mínimo. Porém, no começo da carreira, a gente nada impede que a gente comece a cobrar um valor menor, até para você poder ir fidelizando seus primeiros clientes. E depois que você já tiver com um conhecimento do certinho, aí você pode passar para um salário fixo, por um salário mínimo de mensalidade, mais a comissão sobre o êxito. Então, no mercado, você vai encontrar de tudo. Tem gente que cobra aí R$300 de mensalidade, R$500, um salário mínimo. Tem gente que cobra 1.500, tem gente que cobra R$3.000, tá? Tem várias precificações, né, que a gente encontra no mercado de cobrança de mensalidade, depende do cliente, depende do número de licitações que você vai ter que participar com ele, né? Vamos supor, vou participar com esse cliente ele participa de 15 licitações por mês. A mensalidade tem que ser um valor maior. Por isso que a mensalidade, ela está acoplada, agora indo para o item número 4, a quarta forma de você cobrar, ela está muitas vezes acoplada a planos de trabalho. Por que planos de trabalho? Porque, no caso dos planos de trabalho, você pode relacionar a mensalidade a um número de licitações que você vai participar. Então, olha, vamos fazer o seguinte, ó. Se você quiser participar de 2 licitações por semana, 8 licitações por mês, ou se você quiser participar num total de 10 licitações por mês, até 10 licitações por mês, eu vou cobrar R$3.000. Acima de 10, eu cobro tantos R$1.000. E você pode fazer essas linhas também de precificação, tá? Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Vou cobrar R$1.500 para participar de 5 licitações, vou cobrar R$2.000 para participar de 10 licitações. Você vai oferecendo pacotes para que o cliente tente fechar um número maior de licitações, e você pode até negociar que se naquele mês, de repente, não participar das 10 licitações, por exemplo, você faz um abono, né, combina um valor que vai ser abonado ou que vai ser passado como crédito para o próximo mês, né, e aí você pode trabalhar também assim com o seu cliente. Então, esse plano de mensalidade é um plano para clientes nossos que costumam participar de muitas licitações, muitas cotações, e daí a gente vai ter, então, essa possibilidade de estabelecer plano de trabalho. Se é um cliente que não tem muitas licitações, você pode adotar a técnica anterior, que é o valor fixo por participação, mais uma comissão sobre o êxito daquela licitação. Perfeito, pessoal? Então, essa mensalidade, tá? Como eu disse, não é uma regra. No começo da carreira, a gente pode começar a cobrar menos, depois a gente vai aumentando esse valor dessa mensalidade, tudo também numa negociação com o seu cliente, porque fatalmente vai depender de você trabalhar efetivamente, de você ir atrás de bons resultados, de você saber participar, de você saber utilizar as estratégias corretas de participação, porque isso vai fazer você ganhar muito mais licitações, e você trazendo o resultado para o seu cliente, você vai fidelizar esse cliente. Você fideliza de forma que ele queira fechar um contrato mensal com você. E aí você começa a oferecer contratos mensais com duração mínima, por exemplo, 6 meses mínimo de duração. Eu fecho o contrato e aqui são 6 meses mínimos de duração do nosso contrato. Se quiser, a gente renova automaticamente ao final dos 6 meses, ou 1 ano de contrato, se quiser, a gente renova ao final de 1 ano, tá? E aí, pessoal, vamos ver aqui, estão perguntando aqui, para começar do zero e trabalhar é muito complicado? Não, Alexandre, todos os meus alunos começam do zero. Na verdade, acho que mais de 80% dos meus alunos, 80%, 90%, do absoluto zero.
tá? Então, é o que eu digo, com um passo a passo que te traga essa clareza de participação, qualquer pessoa consegue participar, qualquer pessoa consegue se tornar analista de licitação com o conhecimento certo, tá? Com as estratégias certas. O que não pode é você vender um conhecimento que você, de repente, não tem, né? Você ir lá participar. É a mesma coisa da Flávia aqui, começar agora a falar, vou começar a vender feijoada. Eu nunca fiz feijoada na minha vida, não tenho nem ideia de como faz uma feijoada, tá? Eu sou um zero à esquerda na cozinha. Eu sei fritar ovo, eu sei fazer legumes, eu sei fazer um arroz numa panela elétrica. Então, eu não posso chegar aqui e começar a vender porque eu não tenho conhecimento. Teria que buscar esse conhecimento para poder começar a vender as minhas marmitas, né? Hoje eu não posso cobrar por isso, porque senão todo mundo vai me jogar pedra. Então, a maioria dos meus alunos é do absoluto zero, realmente, tá? Por isso que eu estou trazendo esses dados aqui para você. Inclusive, essas dúvidas que eu estou trazendo aqui é exatamente as dúvidas dos meus alunos, que vão começar a estar no início da carreira e às vezes têm dificuldade de saber como que vai cobrar os honorários como analista de licitação, prestando consultoria, prestando representações para os seus clientes, né? Então, por isso que a gente trouxe aí essa live aí para vocês, para ajudar, auxiliar nesse primeiro momento, né, de como precificar os honorários de um analista, de como cobrar. A pessoa, além dessa quarta forma, então, né, vamos para a quinta forma de trabalho que um analista de licitação pode fazer a cobrança dos seus honorários. A quinta forma são trabalhos eventuais. O que são trabalhos eventuais, Flávia? Por exemplo, um cadastro num portal de compras. Vou fazer seu cadastro no Comprasnet. Né? O analista master, ele sabe exatamente como é que faz o cadastro no Comprasnet. Porém, quem não é analista, talvez tenha muita dificuldade, porque não está claro o processo, ele não tem um mapa, um guia para ele seguir, que ele consiga ir lá e fazer. Então, a pessoa não vai conseguir, ela vai pagar alguém para fazer isso por ela, né? Professora, quanto que eu vou cobrar para fazer? Então, a variação no mercado é de 500 a 800 reais por um cadastro que a gente faz. E o cadastro no SICAF, claro, você quer se cadastrar no Comprasnet, que é onde vai acontecer os pregões, as cotações, tem que se cadastrar antes no SICAF, e uma média de cobrança do cadastro no SICAF é de 800 a 1.000 reais. É a média que o mercado cobra. Você pode até fazer essa pesquisa aí na internet que você vai ver. Então, nesse caso, a questão do pagamento para trabalhos eventuais é cadastros em portais, cadastros em registros cadastrais, tem o SICAF, tem também outros registros, né? E aí você pode fazer essa cobrança, porque apesar de serem, né? Veja bem, tanto o cadastro no Comprasnet quanto o cadastro no SICAF são 100% gratuitos. Apesar de serem 100% gratuitos, quem não é analista de licitação não tem clareza para fazer esse cadastro. Fica lá batendo cabeça, batendo a cabeça. Teve gente que eu conheci, né, que não era analista de licitação, que a primeira vez que veio falar comigo, o cara estava um mês tentando fazer o cadastro e não conseguia. Poxa, quanto que custa um mês de trabalho dele, que ele perdeu, que ele jogou no lixo? Então, é que ele nem sabia que tinha alguém que pudesse fazer isso para ele. Ele achou que tinha que pedir para o contador, e o contador não soube fazer, e aí o cara ficou perdido, né? Então, assim, o analista, ele traz o quê? O encurtamento, ele traz a comodidade para que o seu cliente, o empresário, não fique perdendo a cabeça, batendo a cabeça na parede, perdendo tempo. Não, ele vai lá, faz o passo a passo, e claro, ele vai cobrar por isso. O que você tem que deixar claro para o seu cliente é que, assim, o cadastro no SICAF, o cadastro no Comprasnet, são todos cadastros gratuitos. E depois, pessoal, vocês continuem acompanhando aqui a live, que a gente vai ter um dia que a gente vai falar só sobre o SICAF, tá? Não vou entrar, porque senão não vai dar tempo. Agora, às 5h30 vai acabar a nossa live, não vai dar tempo de eu terminar aqui os modos de precificação, tá? Mas você pode cobrar R$1.000, pode cobrar R$800, R$900, é uma média. Para cadastrar no Comprasnet, você pode cobrar 500, 600, 700, tá? É uma média cobrada pelo mercado para fazer esse tipo de cadastro. E você vai conseguir fazer isso em 1 hora, menos de 1 hora, né? E ele não, ele vai levar às vezes meses e não vai conseguir fazer. Então, é interessante, você vai trazer para ele e você vai ter que avisar ele. Meu amigo, é o seguinte, ó, o cadastro no Comprasnet no SICAF é 100% gratuito. Esse valor que eu estou te cobrando são os meus honorários. Os honorários, se você quiser tentar sozinho, pode tentar. Você vai perder aí, vai bater a cabeça, vai ficar perdendo. Mas se quiser ter um encurtamento, eu faço isso rapidamente para você e o meu valor é esse, tá? Como é que você pode cobrar também? Você pode cobrar por montagem
de partes específicas do processo. Depois, né, que você está atuando como analista de licitação, é muito comum você ter clientes que te procurem para partes específicas de um processo. Né? Então, às vezes, o cliente ele quer te contratar para você fazer a licitação inteira para ele, o que inclui desde do cadastramento, do credenciamento, até aquela licitação, ele ser declarado vencedor, ser adjudicado, ser finalizada aquela licitação. E outros não, outros às vezes já participam de licitação, mas tem muita gente que participa de licitação e não sabe fazer uma impugnação, não sabe fazer um recurso, porque nunca buscou conhecimento, tem dificuldade, tem gente que está trabalhando com licitação aí às vezes há 5 anos e não sabe fazer essas peças e perdem mais de 80% de licitações simplesmente porque não sabem fazer, porque deixam no piloto automático. Quanto dinheiro que essas pessoas não estão perdendo com todas essas licitações que eles simplesmente não ganham por uma limitação no conhecimento, por falta desse conhecimento. E aí que entra também o analista de licitação, ele vem suprir esse desconhecimento que geralmente o mercado tem. Então, eu sei fazer o recurso, eu sei fazer impugnação. Meus alunos, todos eles sabem fazer impugnações e recursos administrativos, passo a passo. Ganham esses recursos. Muitas vezes tem um concorrente que estava lá em primeiro lugar, eles vão lá, inabilitam aquele concorrente, desclassificam aquele concorrente. Tá? Todo dia meus alunos estão fazendo isso. E aí aquela empresa que de repente estava em quarto lugar ganha a licitação exatamente porque ele fez o recurso da forma correta. Né? Isso sem ser advogado novamente. Então, com o conhecimento, o analista master vai lá, faz esse recurso e ele pode cobrar por isso. Então, quanto que eu vou cobrar? Aí vai depender, tá, pessoal? E aí, espera mais um pouquinho que eu já vou te dar um passo a passo de como você vai fazer essa precificação, porque vai depender do tempo que você tem, as horas que você vai ter que atuar naquele recurso, tá? Então, tem recursos que, de repente, você poderia cobrar R$500, outros recursos que você pode cobrar 1.000, 1.500, só o recurso. Tudo vai depender do quanto está envolvido, do jogo, da possibilidade de êxito que o seu cliente tem. Né? Então, às vezes eu pego aqui recursos que eu vejo possibilidade de êxito ali, nossa, maravilhosa, porque houve um erro fatal naquela licitação. O pregoeiro comeu bola, o pregoeiro habilitou uma empresa concorrente que não era para ser habilitada, que não tinha documentação, e eu sei que eu posso ir com o pé no meio do peito. E aí, claro, olha, tá em jogo aí quanto? 10 milhões? É claro que o meu recurso vai ter um preço, né? Eu vou cobrar um preço de um recurso, porque tem muitas chances de êxito, e eu vou gastar aqui, sei lá, quantas horas que eu vou gastar, vou calcular quantas horas que eu vou gastar para fazer aquele recurso, né? Então, o tempo que eu vou gastar, a urgência, muitas vezes o cliente ele vem te procurar, e aí o recurso tem que ser interposto no dia seguinte. Muitas vezes o cliente vem te procurar e ainda tem 2 dias para interpor o recurso, então você tem um prazo a mais para trabalhar. Outros já vieram me procurar para interpor o recurso, já no dia seguinte ele vem me procurar às 5 horas da tarde. 5 horas da tarde, tinha que interpor o recurso já no dia seguinte. É óbvio que eu cobrei muito mais, porque eu tive que trabalhar num período fora, eu tive que trabalhar lá, né? Tive que fazer o recurso naquela vez, eu fiz o recurso de madrugada, a gente ganhou o recurso, mas eu cobrei o valor que eu trabalhei, que foi de madrugada. Então, tudo isso a gente vai ter que contabilizar para precificar o nosso valor, tá? 7ª forma de cobrança, tá? Representação em licitações presenciais. Então, tudo isso que eu te falei, pessoal, eu tô levando em conta que a maioria das licitações, elas acontecem de forma eletrônica, e você pode fazer isso da sua casa, pelo seu computador. Mas vai aparecer também oportunidades, irão aparecer oportunidades, onde as licitações, elas são presenciais, e você também tem que estar preparado para você não perder a oportunidade. Tem licitações presenciais que são milionárias. Né? As licitações de obras, por exemplo, acontecem de forma presencial, e são licitações milionárias, né? Então, para não ficar de fora, você tem que estar preparado também para participar. E o processo de participação de uma licitação presencial, ele é diferente do processo de participação de uma licitação eletrônica. Por isso que eu falo que o analista master é aquele que realmente chega ao nível de faturamento de mínimo de 10 mil por mês, que é o que eu trato aqui com vocês, tá? Para os comprometidos, realmente, para quem tem comprometimento, ele está preparado para qualquer oportunidade. Ele não faz coisas nas coxas. Não fica esperando cair do céu, ou então, não, eu vou só fazer isso aqui, tá bom. Se você fizer só o mínimo do mínimo, você vai ter muito pouco resultado. E aí você vai ser que nem esses analistas que, de repente, tem por aí, e que não tem resultado, porque, desculpa, pessoal, com toda aqui todo o carinho que eu tenho por quem está me ouvindo, eu não estou aqui para ofender ninguém, mas eu tenho que falar com a verdade, eu tenho que falar a verdade para você. Se você se dedicar pouco, você vai ter pouco resultado. Se você tiver comprometimento, seu resultado vai ser maior. Isso é em qualquer lugar,
não é mesmo? Você não concorda comigo? Então, aquele que realmente tem comprometimento, que é o analista master, que vai ter os ganhos expressivos, vai ter uma escalada de ganho na sua carreira. Senão você vai ser um profissional que faz as coisas no tapa, vai ter muito pouco resultado e provavelmente vai procurar alguém para culpar, né? Vai sair falando mal que é tudo carta marcada, que o órgão te injustiçou. Poxa, se o órgão te injustiçou e você tivesse buscado conhecimento, você saberia lidar com essa situação, ó, rapidamente, né? Então, vamos lá, pessoal. A representação em licitações presenciais, o que vocês têm que levar em consideração para fazer a sua precificação? A cobrança por sessão. Por que eu estou falando por sessão? Porque pode ser que numa licitação presencial, a licitação comece e não termine no mesmo dia. Tem pregões que começam e terminam no mesmo dia. Outros não. Outros, por exemplo, precisa de uma diligência, é suspenso, é marcada uma nova data para retomada no outro dia. Por isso que eu indico você cobrar por sessão. Por exemplo, eu vou cobrar R$300 por sessão. Se precisar de 2 sessões, R$600. Vou cobrar R$600 por sessão. Se precisar de 2 sessões, R$1.200. Então, isso daí você vai avaliar, dependendo da licitação que você pega, do vulto da licitação que você pega, e também combinar com o seu cliente que os custos de translado, de estadia, se precisar, de almoço, são todos dele, não seu. Ele que vai arcar com esse custeio, né? Então, por exemplo, se eu tenho um cliente que vai ter uma licitação em outro estado, ele que já compra a passagem aérea, já me manda o voucher lá, isso tudo você vai combinar com o seu cliente, tá? No início, é melhor que a gente participe das licitações eletrônicas, porque tem uma redução de custo também para o seu cliente. Mas na medida aparecendo as licitações presenciais, elas estão aí, e muitas vezes você tem clientes que são aí da sua cidade, do seu estado, que você vai participar aqui, ó. Se eu quiser participar aqui na minha prefeitura, eu participo aqui na minha prefeitura, eu vou a pé aqui para a prefeitura, eu vou a pé aqui para a Câmara aqui, tem a autarquia aqui, o IMES também, que eu posso ir lá, posso participar, tá? Então, tudo isso você vai estabelecer, combinar com o seu cliente, porque as oportunidades presenciais também vão aparecer e você tem que estar pronto para essas oportunidades, tá, pessoal? O que é importante aqui, tá? Eu te dar aqui recomendações para início de carreira. As suas primeiras licitações, você tem que fechar pelo seu número 2, que a gente cobra sob o êxito. Todo mundo ganha ou ninguém ganha nada para você poder ir fidelizando seus clientes. Já combina com ele que a partir da próxima licitação você trabalha com planos de preço fixo por licitação, mais uma comissão, ou de mensalidade, mais uma comissão, e aí você vai combinar cada caso com o seu cliente, tá? Se é um cliente potencial, se é um cliente eventual, tudo isso tem que ser considerado no momento que a gente vai fazer a nossa proposta comercial, tá, pessoal? Francimar está perguntando se na adjudicação vai estar sacramentado o resultado, a licitação. Isso, Francimar, com a adjudicação e o que a gente chama de homologação, a gente tem a certeza e a precisão de quem ganhou a licitação. Mas, antes de começar a prestar o produto ou os serviços, você vai avisar o seu cliente que ele tem que aguardar a emissão da nota de empenho ou a emissão do contrato, que é o que vai startar a possibilidade dele ir lá e efetivamente começar a fazer a entrega do produto, a entrega do serviço, tá? Muito obrigada, pessoal, pelos comentários. Estão perguntando aqui de outros sistemas. Sim, tá, pessoal? A gente tem vários sistemas de participação em licitações, né? Os maiores são realmente o Compassnet do Brasil. A gente tem também outros sistemas dos estados, dos municípios, de repente seu cliente pode querer essas oportunidades e você está pronto, adaptado para participar, tá? E como eu disse, das licitações presenciais também, a gente não pode esquecer também que existem também oportunidades, e muitas vezes oportunidades milionárias, você estando pronto, aparecendo a oportunidade, você sabe representar e não deixe isso para depois, tá? Gente, o pessoal está perguntando assim, ó, quantos clientes dá para atender sozinho? Depende do número de licitações que seu cliente quer participar. Eu já tive clientes que consumiram o mês inteiro de trabalho. Então, assim, tudo vai depender do número de licitações que o seu cliente vai participar, do que você vai combinar com ele, e você, claro, ir fechando contratos de acordo com o que você consegue atender. Quando chegar um momento que você já esgotou sua capacidade, você já está lá com uma capacidade
o que é interessante? Eu vou te falar o que os meus alunos mesmo fazem. Os meus alunos, eles acabam fazendo parceria entre eles, né? Muitas vezes fazem uma parceria entre eles, tem 2 analistas masters lá participando. Então, isso também vai muito de um desejo pessoal. Tem gente que prefere trabalhar sozinho, tem gente que prefere chamar a esposa, o marido para trabalhar, o filho, e aí dessa forma conseguir ter um atendimento maior, né, de clientes que possa atuar, preparar essa pessoa. Obviamente, a pessoa também tem que ter o conhecimento, senão vai tudo por terra, né? Não adianta você colocar lá, de repente, seu filho para trabalhar e ele não foi preparado para trabalhar, e aí ele vai cometer um erro, e aí todo o trabalho que você fez, ele simplesmente vai por água abaixo, vai pelo ralo, você perde até seus clientes, tá? Então tem que ser alguém que também que foi preparado, que está ali junto com você. Então, aí é uma opção pessoal da pessoa, se ela quer continuar sozinha, ou se ela quer alguém para auxiliar ali e pegar um número maior de clientes, montar ali a sua dupla ali, participando das licitações, ok? Estão perguntando o seguinte, no caso da comissão sobre o êxito, a empresa ela paga somente quanto recebe? Isso é uma negociação que você vai fazer com o seu cliente, tá? Se ele vai pagar para você assim que ele recebe o pedido, que seria a nota de empenho, o contrato, ou se vai ser um pagamento depois que ele recebe. Por isso que eu falo que o que eu mais gosto de atuar é com a opção número 3, tá? Cobra um valor fixo por participação, mais uma comissão sobre o êxito. Porque o que você tem que entender é que depois que você vai começar a ganhar as licitações para os seus clientes, você vai fidelizar esses clientes. Quem fica no final é quem prestou um bom trabalho, quem trabalhou ali com responsabilidade, quem prestou um trabalho bacana, que vai conquistar a confiança do seu cliente e que aí ele vai ficar com você, tá? Porque ele tem toda a comodidade dele não ter que ficar se preocupando com essa parte burocrática, parte de licitação, parte de... Não, ele se preocupa só com a logística da empresa dele, ele se preocupa só em tocar o negócio dele, tá? Que é o que ele faz de melhor, a expertise que ele tem. E ele passa para você todo esse trabalho, porque é você que tem as estratégias para conseguir representar essa empresa da melhor forma e aumentar significativamente as chances de ganho. Se ele for tentar sozinho, sem conhecimento, ele vai bater a cara na parede, vai perder licitação a rodo aí e vai desistir. Né? É isso que vai acontecer. E acaba desistindo do mercado mesmo. Então, não, você traz essa comodidade para ele, tá? A Alexandre está perguntando, no caso de trabalhar com percentual, essas partes de recurso de ganhação já seriam incluídas? Isso, Alexandra, é o pacote completo, tá? Quando você fala valor fixo por participação e comissão, é o pacote completo que você vai oferecer para o seu cliente, tá? Com todas essas partes já incluídas. Estão perguntando assim no Instagram, eu fico exclusiva do meu cliente e não posso concorrer com outra empresa? É o seguinte, você não pode concorrer com 2 empresas na mesma licitação, no mesmo item. Então, vou participar de uma licitação que vai comprar água mineral, tá? Água mineral. Aí eu tenho 2 clientes de água mineral. Eu não vou poder participar dos 2 clientes na mesma licitação, tá? Mas de licitações diferenciadas, não há problema em você participar. Vou participar da água mineral para o meu cliente A aqui na prefeitura e para o meu cliente B ali na Câmara. Agora, o seu cliente, se ele te exigir exclusividade, é claro que você vai ter que cobrar uma mensalidade muito mais alta. Isso que você vai explicar para ele, Você quer exclusividade? Tá bom, eu posso te oferecer exclusividade. Então, no nicho de água mineral, você quer que eu participe só para você? Ótimo. Só que o meu preço vai ser muito mais alto, porque você tá fazendo de uma forma que eu não posso prestar meus serviços para outros fornecedores de água mineral. Então, eu acho muito mais válido você até entrar numa negociação com ele. Olha, eu tenho ética, então vamos combinar, vamos estabelecer um contrato que nas participações que eu fizer para você, eu não vou representar outra empresa no mesmo órgão. De repente, ele tem órgãos lá que ele adora fornecer para a prefeitura do município dele, tá? Então, nesse caso, você pode combinar com ele isso sem problema nenhum, só que aí você vai cobrar um pouquinho mais, tá? Pessoal, agora antes de estar quase para cair a live, deixa eu só te dar o passo a passo que eu prometi, tá? 5 minutinhos aí para cair a live. Passo a passo de como que você vai precificar os seus honorários. Anotem a diferença aí para vocês não perderem essa informação. Primeiro, estabeleça, sempre quando você for fazer, principalmente serviços específicos, recursos, tal, quando ele não te contrata,
para o plano total, tá? Ou ainda quando ele te contrata para o plano total, estabeleça quantas horas você vai ter que trabalhar naquele caso. E aí você pode até calcular por hora trabalhada. Isso é uma importante estratégia que todo mundo utiliza, que eu utilizei, que eu utilizo até hoje, tá? Quanto que eu vou gastar por hora trabalhada naquele... E depois que você participar da sua primeira licitação, você já vai ter muita referência de quantas horas você vai utilizar nas próximas licitações, tá? Segundo, avalie, né, o todo daquela licitação. De repente, ele vai te contratar para uma cotação eletrônica, que é um processo muito mais rápido. Então, você pode cobrar um pouco menos. Para uma licitação, você cobra um pouco mais, né? Avalie a urgência do seu atendimento. Se o cliente deixou para a última hora e foi te cobrar tudo de última hora ali, o que você vai fazer? Você vai cobrar mais. É aquele caso que eu dei do cliente que me contratou, eu tive que fazer um recurso na madrugada, né? Porque eu quis, se não quisesse pegar, também eu não pegaria. Hoje eu não pegaria, mas naquele momento eu peguei e eu cobrei por isso, e ele pagou, tá? A gente ganhou o recurso, inclusive, mas ele teve um valor muito mais alto do que eu cobraria normalmente por conta do tempo de trabalho que eu tive ali na urgência, que ele deixou para os últimos 5 minutos do último tempo para me contatar. Eu verifiquei, vi se eu poderia ter a possibilidade de executar. Sim, então eu vou cobrar o valor da urgência que ele deixou para pedir para mim, ok? Avalie o seu conhecimento, tá, pessoal? A gente tem que ser honesto, é o que eu falei. Eu não posso cobrar aqui e começar a vender feijoada para os meus vizinhos, porque eu sei que vai sair a pior feijoada do mundo. Eu não tenho mão nenhuma para cozinhar, eu sou horrível na cozinha. Tudo que eu tento fazer, né, meu marido faz da careta para comer, faz até cara feia. Por mais que eu tente ali melhorar, não consigo, é uma limitação minha. Não sou uma boa cozinheira, né? Pode ser que um dia eu seja, não sei eu, mas hoje eu não sou, então não vou poder cobrar por uma feijoada que eu vou fazer e não vou poder sair vendendo para o meu vizinho, né? Que seria totalmente antiético da minha parte. Então, quanto que você se comprometeu, quanto que você se preparou para ser um analista de licitação, isso tem que ser contabilizado no que você vai cobrar também, tá? E estabeleça formas de atendimento. Hoje, a gente tem uma forma muito bacana de trabalhar, que é tudo online. Os acontecimentos de 2020 trouxeram a oportunidade de você não precisar ter escritório, né? Todo mundo foi para o home office, todo mundo está no home office, e provavelmente muita gente, inclusive grandes empresas, não vão voltar para escritório, eles vão manter os empregados em home office. Então, quando você vai apresentar para o seu cliente, às vezes você fica assim, Flávia, mas eu tô com vergonha porque eu não tenho escritório. Não tem que ter, tá todo mundo em home office. Atende ele, marca online, marca pelo Zoom, marca pelo Google Meets, né? Marca pelo WhatsApp, pelo Skype, né? Todas as plataformas grátis que você pode atender o seu cliente, que você pode fazer as reuniões com os seus clientes. Então, já estabeleça quais são as formas de atendimento. Se eventualmente você precisar de uma reunião presencial, tá cheio de sala de cowork. Aqui na minha esquina tem um hotel e tem uma sala comercial que eles cobram lá R$50. Você pode usar a sala lá o dia todo. Você fica lá, encontra o cliente, marca com ele. Se precisar, né? Hoje, vai longe isso daí, que tudo é online. Como a gente sabe, tudo é online. Tá, pessoal? Então, olha, a live tá para cair. Só respondendo uma dúvida aqui, ó, diferença entre licitação e cotação. A gente já falou disso nas outras lives, tá, Carla? Eu recomendo que você se inscreva na Semana de Ganhos Expressivos também, para você aprender mais sobre o assunto. Cotação é um processo mais rápido, que a gente é contratado sem participar de licitação. É um processo mais rápido, um processo de lucro rápido. E a licitação é onde tem os maiores negócios, os negócios mais vultuosos, que realmente a gente vai ganhar dinheiro, tá? E aí tem todo esse passo a passo para participar. Dos dois tem um passo a passo, tá? Cotações são valores mais reduzidos. Gente, muito obrigada pela participação. A live vai cair, não quero deixar você aí sem um respaldo. Então, muito obrigada. 18h30, daqui a pouquinho, mentoria lá no Instagram. Entra lá e acompanha, pessoal. Um grande abraço e até a próxima live. Fiquem com Deus.